não pode desistir de lutar, senão, então... E quando se vai para a luta, a gente não, há outra coisa que me caracteriza. As pessoas procuram as vitórias. Eu costumo dizer que há derrotas que também nos enobrecem. Isso é muito importante, saber perder. Muito importante. Se a pessoa não sabe perder, não tem espírito democrático. Saber perder é normal. Eu às vezes até gosto de perder. Numa votação, por exemplo, em que atiram-me para a frente, tens que concorrer, e não me apetece muito, e depois se perco, fico todo satisfeito. Mas temos que assumir as derrotas, não é só as vitórias. Assumir as derrotas e ir em frente. Depois a situação vai evoluindo, umas vezes se ganha, outras vezes se perde, não é grave. Era que, olha, quanto à minha vida é muito simples. Eu nasci intelectual praticamente, desde sempre. Trabalhei sempre na área literária e com muito gosto, tenho muitas saudades de muitos escritores portugueses e brasileiros. Já agora vou falar dos brasileiros. Fui muito amigo, sobretudo, de um grande escritor do Maranhão, foi o Josué Montello. Marcou-me muito. Josué também era muito disciplinado. Ele morava na avenida, aquela que fica de frente do mar, em Copacabana. Como é que é? Atlântica. A Avenida Atlântica, exatamente. No 11º andar. E achei graça porque a primeira vez que fui lá, nós vivemos algum tempo no Rio de Janeiro, porque quando eu me licenciei, quis fazer o mestrado. Em Portugal não havia mestrados. E eu tinha que tratar de um problema familiar, porque a minha família tinha bens no Rio de Janeiro, e os meus irmãos nem... trata tu e tal. E então, eu pensei assim, então eu vou para o Brasil, faço o mestrado lá, e fiz na Escola de Botafogo, na Escola de Comunicação de Botafogo, no tempo de um grandíssimo mestre brasileiro, Mário Camarinha da Silva, que tenho muitas saudades. O Eduardo Portela esteve no júri depois do meu mestrado, mas fiz na área da comunicação, de comunicação. Portanto, eu sou mestre em comunicação. Embora a minha licenciatura fosse em Filologia Românica, que é também a minha área, não é? Portanto, a Filologia. E aí também tive grandes mestres. Mas voltando ao Josué, o Josué partilhava comigo uma ideia sobre as relações entre Portugal e Brasil, que é muito simples. Nós, os dois, considerávamos que Portugal tinha uma autonomia cultural secular. A nossa independência começou, enfim, se quisermos, com a Batalha de São Mamede, em 1128, se não quisermos, em 1140, com a Conferência de Zamora. Do século XII, o Brasil torna-se independente com o apoio de Portugal em 1822. O problema é a independência política tem de ser acompanhada, para ser total, de independência cultural. Senão não há independência política. Há países em África que não têm independência cultural. Ou por outra, que têm independência cultural e têm uma espécie de independência política que é dada um bocado foram as potências coloniais que disseram este passa a ser independente e mais não sei o quê e tal, mas verdadeiramente não há independência. A independência tem que ser cultural. E o problema do Brasil, que nós notamos já no Zé de Alencar e depois vamos notar na Semana de Arte Moderna, em 22, é que o Brasil percebe que pode ser totalmente independente de Portugal. E depois de 22, pois vem, o Romance Nordestino, que tem uma influência enorme. Repare que nós não temos um Graciliano, aqui em Portugal não há um Jorge Amado, não há um Zé Lins do Rego, não há. Não. O Romance Nordestino tem uma influência, e bem, o Zé Américo, da Bagaceira, claro que sim, o mestre de todos nós. O
romance nordestino brasileiro é talvez a segunda grande manifestação. Vamos dizer que há 3 manifestações da independência cultural. A primeira será com o José de Alencar e com o Machado de Assis, depois a segunda será com a Semana da Arte Moderna. A Semana da Arte Moderna imbuída de espírito futurista, muito virada para a vanguarda, mas já dizendo, atenção, Brasil é Brasil, não é Portugal. E depois o romance nordestino, de facto, que é o culminar de um processo. A partir daí a independência entrou em rota de cruzeiro, como se costuma dizer, e não para mais. Não para mais. O slogan "Ninguém segura este país" tem uma razão de ser também cultural. O país apercebeu-se, isso aliás nesta eleição, estas discussões à volta do Bolsonaro tem-se falado nisso, é que há uma marca, também nas próprias revoluções brasileiras há sempre uma marca de independência. Os portugueses são muito reacionários em certos aspectos, muito conservadores. Eles não conseguem entender o Brasil, que é uma coisa que me preocupa. Preocupa-me mesmo. Eu tenho amigos do peito que julgam entender o Brasil, mas eles tentam entender o Brasil a partir de um quadro ideológico europeu. Não podem entender. Não podem entender. Isso é renegar a condição brasileira. E depois há outro caso também, que é o caso da língua e o caso do plurilinguismo, porque nós não nos podemos esquecer. Quando os jesuítas, o Anchieta, por exemplo, chega ao Brasil, a preocupação deles é estudar o tupi, o guarani, as línguas locais. Estavam certos. Dir-me-ão, eles queriam conhecer essas línguas para escravizarem as populações. Também há quem interprete isso dessa maneira. No caso do Peru, por exemplo, já tenho lido interpretações das línguas, com uma diferença. Mas eles ganharam algo? Mas há uma diferença entre a colonização portuguesa linguística e a colonização espanhola. É que os portugueses tentaram aprender as línguas indígenas. Os jesuítas fizeram isso, o Anchieta fez isso, o Nóbrega fez isso. Os espanhóis não. Tentaram passar uma esponja sobre as línguas indígenas. Foi terrível. Terrível. E nós agora estamos a sentir com a África problemas muito semelhantes àqueles que houve nos séculos XVI, XVII, XVIII, principalmente. Porquê? Porque as situações são diferentes de país para país. Cabo Verde era uma ilha deserta. Eram ilhas desertas. Os portugueses chegaram, impuseram a sua língua naturalmente. Os locais vinham do Golfo da Guiné. Portanto, eram negros que vinham no Golfo da Guiné prestar serviços ao colonizador. Não tinham língua. A nação Evi? A nação Evi existe há bastante tempo. A nação? Evi. Do V? EV. EV? O que é que significa isso? É do crioulo? Não, é uma língua local. Local. Bom, aí entramos nos crioulos, penso eu. Porque você chega a um lugar e tem o desejo de fazer comércio, não é? E precisa de produtos que existem na terra onde você chega. Aliás, há histórias muito engraçadas em África, como daquele povo que dava muito valor ao sal e aquele povo ao lado, ali perto, que dava muito valor ao ouro. E então, o que tinha ouro não tinha sal, e o que tinha sal não tinha ouro. E então trocavam medidas de capacidade idênticas, uma medida de sal por uma medida de ouro. Porque as necessidades de ouro eram enormes, de um lado, mas as necessidades de sem sal não se pode viver, do outro povo eram enormes também. É bem engraçado. O crioulo é um bocado isso. O crioulo é uma outra língua que é criada a partir da necessidade de fazer comércio. Portanto, ora,
e sempre há um mestre e um escravo. Quem sabe mais, tem mais culto, tem mais conhecimentos, etc., tem uma língua dita mais nobre, não é? E então o indígena vai tentar aproximar-se da língua de colonização. E, portanto, aliás, está muito bem estudado no Brasil pelo Domício Proença, relativamente aos africanismos do Brasil. Então, quem quer vender cede um bocadinho, passa a falar à maneira do que está em baixo, e o que está em baixo cria uma nova língua, que é o crioulo, que é uma mistura de línguas locais, neste caso vindas do Golfo da Guiné, com a língua do colonizador. Mas o fenómeno de Moçambique é completamente diferente. Angola e Moçambique são fenómenos diferentes. É o fenómeno do plurilinguismo a 100%. Quer dizer, você chega a Moçambique e tem uma língua oficial, que é o português. Depois tem 16 línguas. Outro dia o presidente Sarney encontrou-me nos Estados Unidos e estivemos a almoçar e ele contou uma página de memórias por causa da criação da CPLP. CPLP, como sabe, é a Comunidade de Povos de Países de Língua Portuguesa. Aliás, gosto muito do vosso embaixador atual, o Gonçalo Mourão. Muito. É filho do Gerardo, aliás. É uma simpatia. Aquela família é um caso. Teve no lançamento? Sim. Ah, que pena, gosto tanto dele. Ele enviou os cumprimentos. E então eu estava a falar das línguas. No Brasil também. Mas há uma diferença muito grande. É que as línguas africanas mantiveram-se na sua estrutura gramatical, porque quando se diz eu contei com o presidente Sarney, dizia-me assim, porque eu estive com o José Eduardo dos Santos, que era o presidente de Angola, que estava muito afastado de Portugal por causa da realidade da descolonização, mas não sei o quê. Os povos, quando começam a ficar independentes, ficam também cheios de soberba e de orgulho, não querem nada com a potência colonial. E disse-me o Dr. Sarney, eu tive muita dificuldade em convencer o Zé Eduardo de que ele devia aderir à comunidade de língua portuguesa. E o José Eduardo dos Santos disse ao presidente Sarney, não, nós temos cá línguas, temos cá 12 línguas, ou se quisermos temos 8, realmente com muito faladas e 4 menos faladas, mas temos. E então, ao contar-me isto, o José Sarney dizia-me, ele vinha lá com aquela conversa dos dialetos e tal. Não são dialetos em África, não, são línguas mesmo. O caminho, aliás, eu estou agora a reler as memórias do Boutros Ghali. Boutros Ghali foi, como sabe, secretário-geral das Nações Unidas no final do século XX, uma figura extraordinária da história recente do mundo egípcio. E o Boutros Ghali diz sempre o plurilinguismo só não existe, digamos, a arma de conservação do plurilinguismo depende da manutenção das línguas em que assenta o plurilinguismo. Ora bem, o plurilinguismo só resiste ao unilinguismo se houver consciência da parte do outro, seja ele qual for, não é? De que a outra língua também deve ser considerada. Foi uma coisa que não conseguimos no Brasil, nem com o Tupi, nem com o Guarani. Somente os jesuítas, como eu há pouco dizia, é que tiveram consciência de que eles, para ensinarem a doutrina cristã, tinham que aprender as línguas locais. Portanto, e na colonização espanhola, pior ainda, que na colonização espanhola era a proibição de falar as línguas locais. Total. Sabe, mas a gente ainda mantém algumas referências em Tupi, né? Por exemplo, Itamaraty. Claro, lá está. Ainda se diz.
Pedra rosada. Eu acho muita graça aos europeus que acham que o Itamaraty está em Brasília. Eu sei, cuidado e tal. O Itamaraty estava no Rio, não é? Só que quando se transferiu a capital, em 1960, para Brasília, é que se continuou a chamar ao Ministério dos Estrangeiros Relações Exteriores. Nós dizemos negócios estrangeiros, vocês dizem relações exteriores. Itamaraty, que é uma palavra índia. O que eu acho interessante é o prédio rosa, né? É. Então, pedra rosa, né? Exatamente. Isso também alusão à pedra de Roseta, né? De falar várias línguas, né? Pois, também, de certa maneira, pode... Eu nunca fiz essa associação, é curioso. É curioso. Por exemplo, em Buenos Aires chamam a Casa Rosa, não é? Casa Rosa. Mas não é pedra. Não é pedra. Pois, mas aí a Roseta fia mais fino. Porque aí onde nós vamos mergulhar, se a gente mergulha na pedra da Roseta, bem, a nossa conversa vai durar meses, não é? Será que os meninos topam? Meu Deus. Mas então o que é que eu tenho feito? O que é que eu tenho feito ao longo da minha vida? Tenho tentado contribuir para que as línguas, para o não desaparecimento das línguas. Eu vou-vos dar números. Nós tínhamos, em 1960, no mundo todo, 4.500 línguas faladas. O falado e o escrito vamos separar. Uma língua pode perfeitamente continuar, desde que haja muitos falantes, evidentemente. O grande problema de Moçambique é que nós temos, Moçambique é a Babel linguística do mundo que foi do mundo de língua portuguesa. Nós temos em Moçambique 16 línguas. Não são 8 mais 4 como em Angola. Em Moçambique há 16. Todas autónomas. A minha mulher e eu vimos uma menina, na nossa última visita à Beira. Beira é uma das grandes cidades de Moçambique. Depois demos um passeio, encontramos uma menina que falava 3 línguas. Falava o português, falava a língua do pai, que era de outra região, e a língua da mãe, que não era da mesma região do pai. Tinha 11 anos. Era poliglota. Sim, os africanos são. Que maravilha! Que maravilha! Então nós vamos pôr em causa essa variedade linguística? De maneira nenhuma. Nós temos é que fazer... Bem, mas eu dizia que havia 4.500 línguas em 1960. Hoje haverá 4.000. Desapareceram. Em 50 anos. Estes assuntos tratam-se no Unesco, tratam-se no PEN Club, porque há organizações que estão preocupadas com isto. Ora bem, e o que é que está a acontecer? Está a acontecer uma coisa terrível, que é o imperialismo linguístico. O imperialismo linguístico, neste momento, tem como arma principal o inglês. O inglês é o latim do tempo da colonização romana. Os romanos, onde chegavam, impunham o latim. Ou crês ou morres. Ou falas latim ou estás perdido. Aliás, bárbaro, babaroi, a palavra é uma onomatopeia criada na Grécia. E depois, o que é que quer dizer babaroi? Quando eu digo que um sujeito é babaroi, é na Grécia, quer dizer, não fala grego. Depois, os romanos importam a palavra, põem no léxico latino, bárbaros, que quer dizer não fala latim. O que é que está a acontecer? O mundo está ameaçado disto. Os filhos destes meninos, se não falarem inglês, vão ser objeto da exclusão social. Isto é gravíssimo. Gravíssimo porque se perde. Porque o que é uma língua? Uma língua é o reflexo de um estado de espírito, de uma maneira de ser. Os povos do mundo não são todos iguais. A semântica, que é a ciência do significado, existe e cada língua tem a sua semântica própria.
Nós vemos no próprio português do Brasil nas diferenças. A gente chega lá ao Rio de Janeiro e diz, vou ao bombeiro. Bombeiro, diz o português. Que é isso? Que raio de coisa? Você, que está alguma coisa a arder? Não, eu preciso de um canalizador. Canalizador. Vou contar uma história genial. Encanador. Contar uma história genial, passada com um amigo meu. Posso dizer o nome e tudo. Chama-se Manuel Aurora. E o livro dele chama-se O Homem, o Menino e o Rio, não sei o quê. É um engenheiro português que viveu bons anos no Brasil, naquela época, logo a seguir à Revolução de 1974, em que o Brasil recebe, aliás, eu percebo perfeitamente que eu estive em Belo Horizonte em 77, 76, 77, e lembro-me de se falar nisso. Quer dizer, e lembro-me até de uma colega dizer, isto lembra-me a chegada dos polacos a seguir à Primeira Guerra, a chegada dos polacos ao Brasil, depois da Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, os polacos chegados ao Brasil, depois da Segunda, eram todos muito cultos. E a imagem que havia no Brasil do polaco, antes da chegada dessa elite, era terrível. O polaco era o desgraçado, não sei o quê. E já agora estou-me a lembrar de uma coisa interessantíssima no português do Brasil, que é a diferença entre turco, sírio e libanês. O turco não tem dinheiro nenhum, desgraçado. O sírio tem um boteco e tal, serve umas coisinhas, tem uma lojeca, um boteco e tal. O libanês é rico. Como é que isto é extraordinário, não é? E isto mostra que os povos têm uma maneira de ser que é determinada pelas línguas, pelas suas... A língua não é mais do que um veículo de comunicação que nós usamos quando nos dá jeito, não podemos nem usar, não é? Agora, se recorremos a ele, estamos a falar, estamos a usar a língua na perspectiva oral. Se estamos a falar, estamos a permitir que a língua continue. Se deixamos de falar, por exemplo, eu uso um anglicismo desnecessariamente. Fake news. As fake news, pronto, para não falar noutras coisas. Porque é da notícia falsa. Claro, porque é que não se diz notícia falsa? Qual é a vantagem em usar o anglicismo? Eu não entendo. Eu digo aos meus alunos. Um judeu disse que ele quer parecer moderno. É antenado com a nova geração. Não, é que isto aqui está a ficar muito feio. Quer dizer, nós temos sempre uma faculdade de economia que se chama, como é que é? Business School of Economy. Business School. Como é que as palavras portuguesas fizeram aos portugueses para agora estarem a pôr nomes ingleses? Neste verão foi uma epidemia de festivais com nomes ingleses. Não falo no Web Summit, até aceito que o Web Summit vá. Mas a gente há de fazer uma venha a Shakespeare. Pois é. Pois é. Pois é, mas isso... Oh meu Deus. Mas fala mais sobre o livro, sobre como deve ser um livro, sobre Rondon, sobre a língua e o diálogo. Um livro, o que é um livro? Um livro é um repositório do saber. Ponto final. Repositório do saber. É a melhor definição que eu encontrei para o livro. Do saber acumulado. É uma espécie de um quarto escuro, onde eu entro, depois de terem entrado milhões de pessoas. Eu integro-me. Aí vem a tal diferença entre os apocalípticos e os integrados. Eu tenho que me integrar. Integrar onde? Como dizem, no sistema da cultura. É muito diferente ler um livro publicado no Brasil por um autor brasileiro de um livro publicado por um autor português em Portugal. É diferente. É diferente. Se começar a ler, sem abrir à sorte e tal, percebe que há aqui uma musiquinha, para usar o que o Céline dizia, com a proposta do francês, que é diferente da sua.
Quer dizer, e depois... Mas acontecia muitas vezes virem estudantes com trabalhos. E assim, olha, vou contar uma história sobre isso. Eu estava em Paris e como já estava lá há algum tempo, fiz lá o meu doutoramento, e como lá estava há algum tempo, na cidade universitária, estudantes mais recentes tinham acabado de chegar, tinham que fazer aquilo que os franceses chamam de mémoire de maîtrise, que é uma espécie de trabalho que conduz ao mestrado. Bom, e então tinham que entregar e batiam-me à porta do quarto e mostravam, Arthur, vê lá se este francês está correto e tal, e que tinham feito aquilo com o dicionário ao lado e tal. Estou a falar de portugueses e brasileiros que conviviam comigo e que achavam que eu já estava lá há mais tempo e tinha mais coisas. Então, bom, tinha uma ideia um bocado falsa, mas enfim, acerca de mim, e eu lia muitas vezes e várias vezes dizia, olha, isto está bem, só que os franceses não falam assim. Não falam, está correto gramaticalmente, mas isto não se diz. Não falam assim. É isso que nós sentimos nas diferenças dialectológicas, porque no fundo, aí sim, aí entram as áreas dialectais, não é? Da mesma maneira que o que está lá na Paraíba, o brasileiro que fala na Paraíba, às vezes não entende o que diz o gaúcho. A tradição linguística local, que é uma força enorme, não é? Como é o francês de Paris, que é considerado, enfim, o mais belo de todos, e não sei o quê, também suscita, sei lá, no sul de França, os marselheses, por exemplo, não falam da mesma maneira que os franceses. Portanto, nós temos que, primeiro, valorizar a diferença e depois, à medida que as diferenças se vão acumulando, valorizá-las cada vez mais, em vez de impedirmos a diferença. Percebe? Eles não percebem que, em vez de dizerem o Festival do Algarve, disserem Algarve Festival, como se viu neste verão aqui, que estão a cuspir na própria língua. A cuspir. Como levar a nossa língua se a gente não traduzir de alguma maneira? A gente fez essa revista em português e francês, de poesia. É lógico que traduzir, de certa maneira, é corromper o significado. Claro, tradutória é traditória, não é? Mas muita da nossa poesia não é conhecida no mundo francófono, na África francófona. Né? E assim como na língua inglesa, parece haver um interesse. É um problema é um problema que preocupa muito as grandes instituições. Estou a pensar no PEN Club, que eu conheço melhor. O PEN preocupa-se muito com isso. E só há uma maneira, que é investir, isso custa dinheiro, na cultura dos tradutores. O tradutor, em Portugal, eles nivelam tudo. As editoras, tanto entregam à minha mulher, que é cultíssima, uma tradução, como entregam a um sujeito que está com falta de dinheiro, que é sobrinho de uma pessoa que trabalha lá na editora. Percebe? Isso precisa de dinheiro. Uma boa tradução, se eu lhe digo, por exemplo, há bocado... Ivo Barroso, do T.S. Eliot. Nós tivemos um caso interessantíssimo em Portugal. Um caso interessantíssimo, que são as duas traduções... E as famosas traduções do João Palma Faro. Bom, há obras de arte, por exemplo, a gente diz assim, a Divina Comédia, traduzida por um indivíduo que não conhece as subtilezas todas do italiano, não é do italiano, é do toscano, da língua mais falada em Itália, na época de Dante e tal, não dá nada. Eu acho que o investimento tem de ser feito pelos editores na qualidade dos tradutores. O PEN Club tem inclusive prémios de tradução. Agora, a questão que põe é de que modo é que nós, sendo pouco conhecidos, podemos ter
ser mais conhecidos fora do meio em que vivemos, será isso? Bom, a gente estava discutindo sobre os rumos da poesia e literatura lusófona. Sim. Né? Sobre os poetas, né? Temos que valorizar a diferença. Temos que valorizar. Não há outro caminho. Não há outro caminho. Infelizmente as coisas acontecem. O último vencedor do Prémio Camões, o Germano de Almeida, que é um autor cabo-verdiano, você pega nos livros do Germano de Almeida e aquilo é Cabo Verde, duro e puro. É como pegar no Zé Américo, por exemplo, da Bagaceira, na época em que ele escreveu, e um gaúcho olhar para aquilo e começar a ler. E eu posso aperceber-me do mundo, do universo de diferenças pela leitura de um texto. O meu Maranhão é um Maranhão literário, vindo de importação literária. Não é o Maranhão de quem esteve lá, de quem vai lá todas as semanas, ou que passa lá férias, não é? E nós discutimos e tivemos perguntas a respeito disso. Como a poesia pode encontrar caminhos por meio dos afetos, né? O senhor mencionou que a sua bisavó era do Pará. Exatamente. Poesia no mais amplo sentido, não apenas aquilo que tem o aspecto exterior de um poema, mas pode ser prosa poética, perfeitamente. Aliás, no seu caso, também há uma musicalidade nos seus textos, que eu acho que é camoniana, ou por aí. Mas, ao mesmo tempo, também não há há uma submissão à rima que aparece, de facto, lá também marcada, mas aquilo é tudo com uma naturalidade tal que a pessoa não tropeça, não está, porque quando há uma submissão passa a ser uma escravidão, não é? E a pessoa começa a tropeçar a ponto de se sentir mal na leitura. A leitura tem que ser corrente. Corrente é cálamo, como diziam os latinos. Corrente é calamus, quer dizer, caneta, não é? Escrever correntemente é como se a caneta deslizasse. Aliás, me valia a pena também fazermos um parênteses para falar na importância da caneta. A caneta, que o mundo de hoje está a perder. O que vai ser o futuro, eu não sei. Que eu tenho uma volúpia de escrita, quando pego na caneta, tenho. Que não sei explicar o que é essa volúpia, não sei. Que sinto que os meus alunos, os jovens de hoje, já não sentem essa volúpia, também. Mas lá está. Ceci tiorá lá. Isto matará aquilo. Quer dizer, quando chega uma coisa nova, mata o que está para trás. Portanto, os meninos que hoje, e nós temos visto aí, se mexem com os dedos nos tablets, são parecidos com os tipógrafos que, depois de Gutenberg, passaram a imprimir livros. Os livros eram feitos à mão, antes deles. E hoje eles podem produzir nas mídias sociais o tempo inteiro. Claro. O problema que se põe é... Veja, o conceito de livro extremamente alargado. Mas a poesia, ela é sintética o suficiente para caber nesses espaços, ou não? Sim, eu estou de acordo. Agora, o modo de chegar a essa poesia, tanto pode ser com a caneta, como pode ser com os dedos, bater em teclas. O meu livro, eu acho que não deve fazer muito sucesso, porque ele é longo, né? Não tem como colocar em um pequeno espaço nas mídias sociais. Não, a sua escrita é caudalosa. Parece um rio, não é? Aquilo é um rio. De vez em quando estava a ler, pareciam umas ondas que iam crescendo. Bom, eu nasci em Rondônia, né? Vi o Rio Madeira, vi o Amazonas. E depois eu dizia assim, mas quantos cantos é que terá o livro e tal?
pensava, como os Lusíadas têm 10, eu pensava, mas são 9, não é? São 100 estrofes. Está bem, mas eu digo cantos. Ah, sim. Então, São 9. São 100 estrofes. Mas teve a contar, quando preparou o livro para a edição? não, eu pensei, vou parar em 100. Ou talvez eu continue, não sei. Mas o tema também, quer dizer, é o Planalto, né? Claro. A vinha no Planalto, que chegou agora, né? Claro. Chegou faz poucos anos, chegou a primeira vinha no Planalto Central. Né? E foi um médico que plantou e trouxe um pouco da cultura clássica. O pai do embaixador Gonçalo Mourão, O Gerardo. eu ouvi dizer que ele também preparava assim, tentava trazer essa visão do Olimpo para o Brasil. E o Vinícius de Moraes, ele ganhou um Oscar de melhor filme estrangeiro com Orfeu Negro, que também é a personagem mítico, né, de uma literatura clássica, inserido na favela. Exatamente. Né? Eu há bocado queria, ainda bem que me fala no Orfeu Negro, porque há bocado queria falar no Ulisses e não me lembrava. O livro do Joyce, o famoso Ulisses, tem uma tradução feita no Brasil, que é do António Weiss, e tem uma tradução feita em Portugal, que é de João Palma Ferreira. Não há comparação entre as duas. E são ambas boas. Oh, meu Deus. Como explicar isso? Ambas boas. Sim. O A Weiss, alma do tradutor colocado. o Weiss era um grande linguista. O nosso Diderot. Pois é. E o João Palma Ferreira era um grande germanista, porque também, por exemplo, uma coisa que o Weiss não tem na tradução dele é um conhecimento muito profundo da língua inglesa, que o João tem. E veja como uma obra-prima, Ulisses, uma tradução feita em Portugal, primeiro saiu no Brasil. Atenção, e o próprio João Palma Ferreira, quando estava a fazer a tradução dele, vinham com a história, mas isso já há uma boa tradução no Brasil e tal, e o Palma Ferreira só dizia, eu não quero nem ver, não quero ser influenciado. E saíram duas obras diferentes. Ali o professor Dr. Anselmo falou da ortografia e disse que eu estou inteiramente de acordo com ele. Eu quero lá saber da ortografia, eu não dou as minhas notas para ver se as coisas estão bem ortografadas ou não. Veja que isto é fantástico. E nós aqui amarrados àquela coisa, parece que vamos todos ter a cabeça cortada se nós escrevermos de uma determinada maneira. Não. Por amor de Deus. Por amor de Deus. Agora, por exemplo, o IFEN. Eu sei que há pessoas que odeiam o IFEN. Não é o caso dos franceses que têm, por exemplo, le temps qui passe, se uma terra se chama le temps qui passe, bem, le IFEN temps, IFEN qui, IFEN passe. Os franceses gostam muito do IFEN. Eu sei que no Brasil, aliás, o José Carlos Gentili, que é o presidente da Academia de Letras de Brasília, agora é presidente perpétuo, porque ele já, entretanto, tem um sucessor. Tem um livro que se chama A Infernização do IFEN. E gastou, eu sou muito amigo dele, 300 páginas a malhar forte e feio no IFEN. Digo isto porquê? Porque recentemente, com esta barafunda consequente do acordo ortográfico, chamado acordo, não há acordo nenhum, que os jornais portugueses, não sei se têm visto, escrevem por baixo, o autor não segue as regras do novo acordo ortográfico. Isto é sistemático nos jornais portugueses. Pega no Expresso, no sábado, compra o Expresso. No Brasil, todo mundo está seguindo. E não segue. Bom, então, outro dia, calha-me debaixo, eu tinha que escrever a expressão. Eu digo que aquilo é vermelho. Em Lisboa diz é encarnado, coisa que choca os brasileiros. Encarnado, mas está em carne. As coisas são tão engraçada. As designações das cores no Brasil, o marrom, nós é castanho, não é? Nós dizemos castanho. Quero uma camisola castanha lá
No Brasil, camisola, que é camisa de noite no Brasil, e que aqui é, como é que é, suéter. E no Brasil a gente tem um pouco a visão de que em Portugal as coisas são mais literais, né? O português é mais literal. Então, por exemplo, o vermelho é encarnado, ou seja, a cor da carne. Mas olha que o vermelho não abrange todo o Portugal, o vermelho é de Coimbra para baixo. Portugal é um país pequeno, mas é riquíssimo em áreas dialectais. Nós nas aulas, por exemplo, dávamos o exemplo muito conhecido que dávamos de um bichinho que se chama anho, no Minho, e quando se chega, passa-se o Rio Douro e entra-se ali e passa a ser cordeiro, e depois anda-se mais uns quilómetros e passa a ser borrego. No Minho ninguém diz borrego, nem sabem o que é. Uma pequena distância. Uma pequena, isto é um país minúsculo, não é? O Juscelino, que tanta graça que tinha. E ele a contar, chegavam lá aqueles portugueses já bastante mais cultos. Juscelino Kubitschek. Juscelino. E ele estava muito empenhado nessa altura a fazer café. Tinha uma como é que vocês dizem? Uma fazenda. Uma fazenda, nós dizemos quinta, dizemos... Sítio. Não, fazenda e sítio são termos brasileiros. Mas cá não se diz uma fazenda. Diz uma herdade. Uma herdade, não se diz fazenda, ninguém diz fazenda. Mas o Juscelino tinha uma fazenda, já não me lembro em que estado era. Em Sintra? Lá no Brasil. No Brasil? No Brasil, sim, no Brasil. E pouco antes de morrer, eu estive com ele e ele tinha recebido assim um grupo de portugueses e disse, mas nós podemos arranjar, porque estavam a dizer, nós não voltamos mais a Portugal, diziam, aquilo está uma confusão lá em Portugal, ninguém se entende e tal. Não há problema, dizia o Juscelino, a gente arranja aqui um cantinho lá no estado de não sei o quê e vocês ficam aqui e a gente até desenha o mapa de Portugal aqui e tudo. Lá nesse estado onde ele tinha o café. Coitado, morreu naquelas mortes estúpidas, como todas as mortes. Mas aquela de desastre do automóvel é uma coisa horrível. Eu passei no mesmo lugar em que ele passou, na Dutra, né? Puseram um monumento lá, alguma coisa. Mas deviam pôr. Ele residiu em Sintra? E ele tomava ginginha? Não, ele nunca residiu cá. O Juscelino... Houve outros brasileiros que tiveram cá residência. O Juscelino não. O Juscelino amava Portugal, amava mesmo entranhadamente e tal. Como sabe, ele era mineiro, não é? Ele era de Diamantina, se a memória não me falha. Esse Brasil profundo de Teófilo Otoni, de Diamantina, é uma coisa. Eu fiquei maravilhado. A coisa que me agrada, que me dava mais satisfação nos fins de semana, era mergulhar no estado de Minas, quando estava em Belo Horizonte. Infelizmente não conheci tudo, mas Vila Rica, Preto, depois aquelas cidadezinhas, Mariana, Sabará, pois, fantástico. Eu ainda, nesse tempo, quando nós passávamos a fronteira do Estado, neste caso era a fronteira entre o Estado de Minas e o Estado do Rio de Janeiro, acho que era, mandavam parar os carros, o que é que levava? E lembro-me comigo, eu levava uma máquina de escrever suíça, é uma Hermes 3000, na qual eu datilografei a minha tese de doutoramento. E mais tarde. E onde é que está? Como é que vocês chamam aquilo que nós dizemos fatura, nota... Como é que... Fiscal? Nota fiscal, é isso. Onde é que está a nota fiscal da coisa? Nesse tempo, isto passa-se em 78, mandava-se parar carros nas fronteiras dos Estados e tinha que se provar
que aquilo tinha sido adquirido e não roubado. Aconteceu-me isso a mim. Não foi há muito tempo. Ainda mandam parar, ainda há fronteiras entre os Estados brasileiros. Fronteira mesmo, com polícia. Ainda há? Já não há. Já acabou. Acho que não costumam parar a gente entre Não sei agora, mas não sei mas em 78 ainda apanhei isso. Eles fazem isso com uma certa amostragem de tempos em tempos. Talvez. Mas nesse tempo era muito frequente mandar parar na... Como é que eles dizem a fronteira lá no Brasil? Na divisória? Divisa. Na divisa. A Divisa. Entre estados? Sim. E tinha que se explicar que aquela... E eu disse, olha, eu não posso apresentar a nota fiscal, ou como é que se chamava isso, porque esta eu comprei na Europa, uma máquina suíça, como pode ver. Mas depois acabava, tudo à boa maneira brasileira, acabava tudo sempre em bem. O brasileiro tem essa maneira muito simpática de resolver as questões sempre por bem. Eu tinha que escrever a expressão contra-revolução. A contra-revolução. Escreve-se contra-revolução. E então vem um amigo meu que me diz assim, Arthur, olha que agora já não se escreve assim. Então como é que se escreve? E até me custava a ler. Era contra 2 R's evolução. Quer dizer, o hífen é substituído por um R. Sabia disso? Sim. Não sabia. Que horror! Mas em alguns casos, por exemplo, bem, né, mal, ainda se permite aí. Que horror! Não há umas coisas abracadabrantes. Criaram-se palavras novas. Não existiam. Passaram a existir. Na variedade, não vejo outra coisa. Não vejo, na variedade. Um espaço... Deixem a língua, deixem a poesia fluir nas diversas partes onde se fala, escreve português, à vontade, como está a acontecer na prosa, porque mais tarde ou mais cedo... Aliás, o seu livro, este último, já é um exemplo de uma liberdade formal que impressiona qualquer português. Claro que eu li o seu livro com a minha cultura, a minha mentalidade e tal. Mas se calhar outras pessoas não lhe dizem isso, dizem-lhe, estão-lhe palmadinhas nas costas e dizem, que bonito e não sei o quê, e ficam por ali. Ou então dizem, nem sabia que havia epitalâmios e tal. E eu disse, então você não sabe que tálamo em grego quer dizer cama? Mas como chamar a atenção das pessoas para esse universo de liberdade da poesia? Porque eu lembro-me uma frase do MacLeish, que dizia The poem should not mean but be. The poem should not mean but be. É ser. Mas o ser é infinito ou infinito ao quadrado. Quer dizer, não é uma explosão. A poesia é explosiva. Você pega nos cantos do Ezra Pound, por exemplo. Faça essa experiência. Estava conversando sobre aquele movimento do cratilismo, né? Sim. Das palavras terem o mesmo significado que elas inspiram, né? Claro, mas isso é Platão. Isso é Platão, do crátilo, não é? Isso é Platão. O Platão deixou assim umas ideias que são sempre atuais. No fundo, a gente não tem que dizer que na Academia Platónica se ensinava de uma maneira que é completamente diferente da que se ensina hoje. Não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. A evolução dos tempos não significa que haja evolução do conhecimento essencial. Que haja do conhecimento adaptado ou do conhecimento parcelarizado. Está bem, agora o conhecimento é o conhecimento. Eu digo que aquilo é vermelho. Cá em Lisboa diz,
é encarnado, coisa que choca os brasileiros. Encarnado, mas está em carne. É, as coisas são tão engraçada, as designações das cores no Brasil, quando o marrom nós é castanho, não é? Nós vemos castanho. Mas quero uma camisola castanha lá no Brasil. Camisola, que é camisa de noite no Brasil, e que aqui é, como é que é? Suéter? E no Brasil a gente tem um pouco a visão de que em Portugal as coisas são mais literais, né? O português é mais literal. É Por natural. exemplo, o vermelho é encarnado, ou seja, é da carne. Mas olha que o vermelho não abrange todo o Portugal. O vermelho é de Coimbra para baixo. Portugal é um país pequeno, mas é riquíssimo em áreas dialectais. Nós nas aulas, por exemplo, dávamos o exemplo muito conhecido que dávamos de um bichinho que se chama anho no Minho, e quando se chega, passa-se o Rio Douro e entra-se ali e passa a ser cordeiro, e depois anda-se mais uns quilómetros e passa a ser borrego. No Minho ninguém diz borrego, não. Nem sabem o que é. Uma pequena distância. Isto é um país minúsculo, não é? O Juscelino, que tanta graça que tinha. E ele a contar, chegavam lá aqueles portugueses já bastante mais cultos. O Juscelino. E ele estava muito empenhado nessa altura a fazer café. Tinham como é que vocês dizem? Uma fazenda. Uma fazenda, nós dizemos quinta, dizemos... Não, fazenda e sítio são termos brasileiros. Mas cá não se diz uma fazenda. Diz uma herdade. Uma herdade, não se diz fazenda, ninguém diz fazenda. Mas o Juscelino tinha uma fazenda, não sei, não me lembro em que estado era. Em Sintra? Lá no Brasil. No Brasil? No Brasil, sim, no Brasil. E pouco antes de morrer, eu estive com ele, e ele tinha recebido assim um grupo de portugueses e disse, mas nós podemos arranjar, porque eles estavam a dizer, nós não voltamos mais a Portugal, diziam, aquilo está uma confusão lá em Portugal, ninguém se entende e tal. Não há problema, dizia o Juscelino, a gente arranja aqui um cantinho lá no estado não sei quê, e vocês ficam aqui, e a gente até desenha o mapa de Portugal aqui e tudo. Lá nesse estado onde ele tinha o café. Coitado, morreu naquelas mortes estúpidas, como todas as mortes. Mas aquela de desastre de automóvel é uma coisa horrível. Eu passei no mesmo lugar em que ele Sim. na Dutra, né? Puseram um monumento lá, uma coisa. Mas deviam pôr. Ele residiu em Sintra e ele tomava gengibre? Não, ele nunca residiu cá. O Juscelino, houve outros brasileiros que tiveram cá residência. O Juscelino não. O Juscelino amava Portugal, amava mesmo entranhadamente e tal. Como sabe, ele era mineiro, não é? Ele era de Diamantina, se a memória não me falha. Esse Brasil profundo de Teófilo Otoni, Diamantina, é uma coisa. Eu fiquei maravilhado. A coisa que me agrada, que me dava mais satisfação nos fins de semana, era mergulhar no estado de Minas, quando estava em Belo Horizonte. Infelizmente não conheci tudo, mas Vila Rica, Preto, que depois aquelas cidadezinhas, Mariana, Sabará, depois, fantástico. Eu ainda, nesse tempo, quando nós passávamos a fronteira do Estado, neste caso era a fronteira entre o Estado de Minas e o Estado do Rio de Janeiro, acho que era, mandavam parar os carros, o que é que leva? E lembro-me comigo, eu levava uma máquina de escrever, suíça, é uma Hermes 3000, na qual eu datilografei a minha tese de doutoramento.
e mais tarde. E onde é que está? Como é que vocês chamam aquilo que nós dizemos fatura, nota, como é que... Fiscal? Nota fiscal, é isso. Onde é que está a nota fiscal da coisa? Nesse tempo, isto passa-se em 78, mandava separar carros nas fronteiras dos Estados e tinha que se provar que aquilo tinha sido adquirido e não roubado. Aconteceu-me isso a mim. Não foi há muito tempo. Ainda mandam parar, ainda há fronteiras entre os Estados brasileiros. Fronteira mesmo, com polícia. Ainda há? Já não há. Já acabou. Acho que não costumam parar a gente. Não sei agora, mas olha que em 78 ainda apanhei isso. Eles fazem isso com uma certa amostragem de tempo. Talvez. Mas nesse tempo era muito frequente mandar parar na... Como é que eles dizem fronteira lá no Brasil? Na divisória? Na divisa. Entre estados? Sim. E tinha que se explicar que aquela... E eu disse, olha, eu não posso apresentar a nota fiscal, ou como é que se chamava isso, porque esta eu comprei na Europa, uma máquina suíça, como pode ver. Depois acabava, tudo à boa maneira brasileira, acabava tudo sempre em bem. O brasileiro tem essa maneira muito simpática de resolver as questões sempre a bem. Isso faz quanto tempo? Faz 40 anos, 40 e tal anos. Ainda a menina nascida, não é? Eu vi que tinha 38 anos, não é? Não era nascida, já nós estávamos lá. E contar aquela história da nossa filha passar na lavandaria. Pai, então, as coisas escritas do preço da lavandaria. Foi comigo ou foi contigo? A Patrícia perguntou. Pai, o que é paleto? O que é paleto? Era o preço do paletó. Que é uma palavra que ela nunca tinha ouvido. Ela tinha sido educada aqui. Que idade tinha a Patrícia? 8 anos. Pai, o que é paleto? Já sabia ler, então? Já sabia ler. Ela andou lá num colégio, não andou? Em Belo Horizonte? Nas Doroteias. Vocês terminaram aqui? Muito bem. Foi uma alegria, foi uma satisfação muito grande. Não deixei espaço para Mas si. essa ideia, não, eu falei muito no debate. Pois olha, vou-lhe aqui escrever 2 palavrinhas só. Tem aqui eu acho que tinha aqui a minha caneta. É da fase do Rondon, é como dialogar, é mais matar. Matar nunca. O primeiro verbo nem é dialogar, é algo que agora não me ocorre, mas eu vou arranjar-lhe uma edição do Instinto Supremo, vou mandar.